Vamos iniciar nossa última atividade, chamando a professora Tereza Caldeira a proferir a palestra de encerramento deste nosso seminário. A professora Tereza Caldeira, eu não tenho aquele script que a organização do seminário preparou para todos, viu, Tereza? Então, vou me desculpando. A Tereza é bastante conhecida de vocês, então não está precisando nem de apresentação. Faz parte dessa nossa bibliografia, né? Então, pois é. Então não precisa. E atualmente a professora é professora da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ótimo, obrigada. Antes de mais nada, muitíssimo obrigada pelo convite para estar aqui. Muito obrigada à Universidade Federal do Ceará, ao Laboratório de Estudos da Violência, especialmente ao César. É um grande prazer estar aqui, revendo vários dos meus colegas e encontrando outros. E a pesquisa, o paper que eu vou apresentar para vocês hoje é resultado de uma pesquisa que eu ainda estou fazendo e com os jovens em São Paulo. É uma pesquisa que estuda questões de gênero e entre os jovens de São Paulo. Eu fiz algumas partes dela e essa discussão que eu tenho aqui é uma que tenta analisar o que acontece em termos de transformações do espaço público em São Paulo hoje em dia. E eu vou começar lendo para vocês o que eu acho que é a essência do argumento. Então eu vou apresentar o argumento inteiro e depois eu passo a apresentar os dados etnográficos. Então, essa pesquisa que eu estou realizando é sobre as novas articulações da política e do público em São Paulo, que se configuram no espaço de interconexão entre práticas juvenis, muitas delas ilícitas, tecnologias de violência e exclusão e novas modalidades de circulação. Além de tomar como ponto de partida os muros e seus suplementos, ou seja, o incrível aparato de tecnologias de vigilância e segurança privada, que se constituem em sistemas de regulação de circuitos de mobilidade no espaço público e que configuram esse espaço público como resto, essa pesquisa analisa práticas de jovens. Esses rapazes, sim, em geral são apenas jovens do sexo masculino, reapropriam o espaço que as elites e suas práticas de segurança constituíram como o resto e o transformam em espaço de intensa circulação, produção cultural e invenção de signos. Essas intervenções urbanas são muitas vezes ilícitas e inevitavelmente agressivas e transgressoras. Elas indicam novos modos de produção e de apropriação da cidade e articulam sob novas formas as profundas desigualdades sociais que sempre marcaram essa metrópole, mas que agora adquirem novas intensidades e visibilidades. Elas contestam práticas correntes de segregação e desigualdade, mas produzem outras. Essas práticas testam os limites da democratização. Elas simultaneamente usam e expandem a abertura da esfera pública democrática e as práticas de tolerância que ela implica, mas fazem isso através da criação de ações transgressoras que vão do levemente ilícito ao criminoso e que colocam diretamente em xeque vários dos valores que teoricamente articulam uma esfera pública democrática, como igualdade, direitos, universalismo e cidadania. Essas práticas não apenas contribuem para mudar o caráter do espaço público, mas deslocam as formas e a esfera da ação política para o espaço urbano e para a produção de signos, e reconstituem a desigualdade que está no cerne da sociedade brasileira. Esse argumento que eu acabei de delinear baseia-se, de um lado, numa leitura da cidade, das marcas e signos que configuram seu espaço público, e, de outro, na análise de práticas, de movimentos pelo espaço e de disputas pela sua apropriação. O espaço público em qualquer metrópole é sempre marcado por enfrentamentos que modam o caráter das interações cotidianas e constituem o espaço público. Nas marcas conflitantes que esses enfrentamentos produzem no espaço da cidade,
pode-se ler processos sociais e encontrar traços de transformações sociais. E é isso exatamente que eu vou tentar fazer aqui. A cidade é São Paulo, que, como vocês todos sabem, é uma cidade densa e intensa, tanto no centro quanto na periferia. E, inevitavelmente, então, como qualquer cidade capitalista, é uma cidade que era coberta de signos, e ainda é. Mas só que também é uma cidade ousada, e o espaço público, o espaço da cidade foi radicalmente transformado a partir de 2006 por uma lei que chama Cidade Limpa, que é uma lei que proibiu todos os outdoors, de propaganda e limitou radicalmente o tipo de anúncio que se pode colocar no espaço público. Então é isso, esse é um exemplo, quer dizer, onde antes você tinha pelo menos 3 outdoors e várias placas, agora você tem plaquinhas pequenas. Então você limpou o espaço público da cidade. E que é uma coisa fantástica, porque quando isso começou ninguém acreditou que ia vingar, e vingou, e a população apoia e gostou, e o prefeito teve imenso sucesso, foi reeleito com base nessa lei. Só que se eles foram muito bem-sucedidos em limpar os outdoors e os anúncios, eles foram totalmente incapazes de controlar os outros signos que se produzem na cidade, sobretudo o grafite e a pichação. E entre essas novas produções de signos, sobretudo a pichação parece ser totalmente incontrolável. Ela é hoje provavelmente o tipo de signo mais onipresente na cidade de São Paulo, distribuído homogeneamente por qualquer parte da cidade que você ande, uniformizando todos os tipos de espaço, da periferia ao centro, em qualquer direção, o que você encontra é pichação. E ao saturar as cidades, as pichações inscrevem a tensão social como característica estruturante da metrópole e contribuem para transformar essa tensão e a desigualdade social que ela expressa num assunto inevitável e cotidiano. A pichação não existe sozinha. Ela constitui, com o grafite e com várias práticas de circulação, que eu vou falar um pouco, um campo de intervenção no espaço urbano. Juntos, eles ajudam a produzir a cidade contemporânea, imprimindo uma certa qualidade ao seu espaço e enquadrando as relações sociais que ocorrem em público. Mas apesar do grafite e da pichação serem ambos gestos de transgressão e terem raízes similares, e apesar dos seus produtores frequentemente participarem da produção de ambos os estilos, eles representam tipos diferentes de intervenção no espaço público da cidade, e a sua coexistência tensa é uma das características marcantes na cena paulista de arte urbana. Quem são, então, os grafiteiros e os pichadores? Tem uma diferença, muitos deles participam nos dois estilos, mas tem uma diferença social importante. O grafite, basicamente, tanto o grafite e a pichação são produzidos por pessoas que não são da elite paulistana. São pessoas que vêm ou de classe média baixa, de classe média ou das periferias. Não é uma produção popular nesse sentido, e é uma produção que é da não elite. Os grafiteiros que produzem esses, aqui, como esse, eles são, em geral, de classe média. Muitos têm título universitário, alguns são treinados, por exemplo, em faculdade de artes plásticas e tal, enquanto que os pichadores, a maioria, são da periferia da cidade. Muitos deles são negros, são pobres e não educados. Então tem uma tensão de classe entre esses dois grupos de produção de signo. Através das suas inscrições, eles transcendem as suas áreas e origens. Eles transgridem, ignoram limites, se intrometem em todos os tipos de espaços, refigurando-os e apropriando para marcar as discriminações que eles sofrem. Repetida e continuamente, eles transformam um espaço público no qual eles são frequentemente vítimas de abuso. Existem vários estilos de grafite e de pichação em São Paulo, eu não vou poder descrever todos eles. Muitos de vocês devem estar familiarizados, eu imagino, com essa diferença entre o grafite e a pichação, mas eu queria
só remarcar o que eu acho que são os principais elementos que diferenciam o grafite e a pichação. Essa foto é interessante porque ela tem vários estilos. Ela tem aqui, onde está essa moça, é o que é mais chamado grafite paulista, que é figurativo. Daí tem dois tipos de grafite, mais do tipo do hip hop americano, tem um throw-up aqui da direita e um mais elaborado no meio, e daí tem um monte de pichação no resto é um pedaço de parede, tem vários pedaços assim, que tem essa tensão entre os vários estilos. Mas o grafite, ele tem uma história interessante, ele sempre teve uma relação com o universo da arte. O grafite paulista veio da arte para a rua. Foi um gesto das vanguardas. Esse grafite é de um artista conhecido, então, o Rui Amaral. E tem vários dos grafites que começaram como era uma atitude da vanguarda modernista de achar que tinha que conquistar a rua e tal. Então, essa primeira geração de grafite foi uma geração que veio da arte para a rua. E essa foi muito importante porque ela foi a que se atrelou às administrações do PT, começando na administração da Erundina, e transformou o grafite numa arte encampada pela cidade, pela prefeitura. A segunda geração de grafite foi inspirada pelo hip hop americano e ela veio da rua para o universo da arte. Então, mas a origem dela é a origem que imitou o grafite dos anos 80 e 70 em Nova York, começou a produzir throw-ups e pieces, que é o que eu mostrei no slide anterior. Bom, o que os paulistanos identificam hoje como grafite são esses murais imensos, que são todos coloridos. O uso da cor é uma das características do grafite, e pintados em superfícies públicas, como os viadutos, muros de sustentação. Esse aqui são duas encarnações de um mesmo espaço, que foram ambos produzidos por um grupo liderado pelos Gêmeos, que são uns grafiteiros muito conhecidos. E eles são pintados, então, em viadutos, em muros de arrimos, em pontes, em geral, em espaços que são oferecidos aos grafiteiros pela prefeitura. E são, que se chama, autorizados, porque, em geral, a prefeitura até ajuda, prepara o espaço para eles, para o trânsito, para eles pintarem, que são essas imensas produções. Com o uso de látex, não só o spray, por causa exatamente do tamanho, mas o que é característico do grafite de São Paulo é que o grafite nova-iorquino do hip hop, por exemplo, era muito pouco figurativo, era toda uma elaboração de letras. Quem elabora a letra em São Paulo é a pichação, não é o grafite. O grafite elabora cenas fantásticas. Vocês olham para essas e vocês veem como tem uma imaginação, tem um imaginário, tem um estilo e tem uma certa... Eles assimilam temas da cultura popular, por exemplo, os Gêmeos, mas tem toda uma ligação com o surrealismo e tem uma ligação também com a antropofagia, que é um tema presente muito hoje na produção da periferia. E o grafite, como eu tinha falado, ele tem uma relação amigável com a prefeitura, sobretudo com a administração do PT, mas todas as administrações acabam autorizando o grafite porque eles acham que é um jeito de embelezar a cidade, que em geral é muito deteriorada. Algumas vezes o grafite tem patrocínio privado, por exemplo, as companhias de tinta dão tinta de graça, mas às vezes tem bancos que financiam grafites. Meu melhor exemplo é que o Banco de Boston financiou um projeto chamado São Paulo Capital Grafite, que tinha 50 imensos painéis como esses, e depois ele fotografou todos, fez um livro que ele distribuiu para os clientes VIP de Natal. Enfim, tem toda essa relação com os financiadores. Mas o fato é que o grafite e a pichação transformaram a cidade numa cena mundial de arte urbana. Então, hoje São Paulo tem Graffiti Tour, que você pode fazer para várias regiões da cidade, e é conhecido mundialmente, já é um ponto de destinação turística, e também
o grafite tem uma relação com o mercado internacional de arte. Aí você tem duas coisas dos gêmeos. Eles pintaram a fachada da Tate Gallery de Londres em 2007, e aqui tem já eles têm várias exposições em galerias, e os quadros deles se vendem por vários $1000. Eles vendem para lá de 10, 15 mil dólares por cada quadro. Mas se o grafite tem essa relação com o universo da arte, pode ser assimilado ao imaginário do belo e da arte, a pichação não é absorvível facilmente e permanece sendo muito mais transgressora. A pichação, ela é não figurativa, mas ela é uma escrita, em geral em preto, usando ou o spray ou o rolinho. Os que são feitos aqui nas fachadas dos prédios, essa bem grande é feita com rolinho, porque o spray não dá para fazer tão grande assim. E o que é conhecido em São Paulo, ela apareceu a partir dos anos 80, e São Paulo desenvolveu uma caligrafia característica que se chama tag reto, que é bem diferente do tag redondo que vocês veem aqui em Fortaleza. Se vocês olharem para os muros aqui ao redor, é tudo arredondado. Em São Paulo tem esse tipo de escrita que se chama tag reto. Alguns dizem que foram inspirados nos prédios de São Paulo, mas parece que eles foram inspirados mesmos nas letras góticas que existiam nos discos de heavy metal que eram famosos em São Paulo nos anos 80. Mas de qualquer jeito ela é bastante codificada. Vocês podem comprar na internet por $25, baixar todo o alfabeto com os tipos do tag de São Paulo, e essa fonte se chama Adrenalina. Chama Adrenalina SP, na verdade. Bom, a história, então, tem essa elaboração da letra a crucial na pichação. E o que também é fundamental na pichação é que ela é concebida pelas pessoas que praticam como um esporte urbano, como uma intervenção anárquica, e a questão é subir nos espaços mais impossíveis, arriscando a vida, bombando adrenalina, e o barato é escrever sempre num lugar impossível, de pendurado pelo lado de fora. Os acidentes são comuns, as mortes são comuns, e para eu não ficar descrevendo aqui, eu vou mostrar para vocês um clipe de um filme do João Weiner, que é um documentarista e um fotógrafo de São Paulo, e ele fez esse vídeo para a Fundação Cartier, chama Picho, e foi exibido na Fundação Cartier o ano passado, por isso que os letreiros vão estar em francês, vocês ignorem. E aqui tem um clipe que mostra exatamente bem o que é uma ação de pichação. Vilão, quem vem lá, sem função, Vitor de Galachão, peraí. princípio era treva, no início o cego leva uma leva, um passo do precipício, não de som nem de Eva, louco de solidão, no princípio era trevas, mal não foi lampião, lâmpadas para os pés negros do meu. Caralho, a adrenalina tá foda, mano, a milhão. Então, mano, é isso que eu tô vendo aí. Tá indo no individual, tem que um segurar a mão do outro. Sei. Esses bagulho, mano. Não, vamos que vamos. Cada vez fica mais tenso. Esse prédio aqui é coisa de louco, mano. Caralho, o bagulho tá milhão, mano. É cena de louco, tudo. É umas cenas assim, mano, que uma par de gente lá embaixo tá olhando aí, ó. O bagulho quase quebra, mano. Vai, vai, vai. Me ajuda. Não sei se eu consigo subir mais por aqui não, mano. Depressão policial. Depressão policial.
Repressão policial, da malandragem promete a decisão. Algum persegue. Deu para ter uma ideia. Então essas são as ações dos pichadores. E o que eles fazem é cobrir qualquer tipo de superfície. Eles preferem as mais altas, são as que dão mais status, são as que contam mais, as que dão mais adrenalina, mas basicamente a cidade está coberta. Qualquer superfície é tela para pichação. E como os praticantes eu vou falar depois das outras pessoas que circulam com os pichadores, que são os skatistas, são as outras pessoas que fazem arte urbana, todos eles leem o espaço e a arquitetura da cidade de uma maneira muito específica, porque o que você vê na cidade é espaço para pichar, espaço para fazer skate, é espaço para subir, para escalar. Então você obviamente começa a criar uma outra relação com a cidade. E a pichação, ela é basicamente associada à busca da fama. As pessoas querem ser reconhecidas pela ousadia, querem marcar toda a cidade. E o que basicamente dá fama é a ousadia, é o lugar mais perigoso, mais em cima, e a quantidade de vezes que você escreveu o seu picho pela cidade. E, obviamente, esse é um universo bastante competitivo e várias vezes isso chama atropelo, que é quando eles escrevem uns em cima dos outros. Os grupos de pichação são todos grupos de homens, eles raramente picham sozinhos, você picha em grupo, eu vou falar disso daqui a pouco. São grupos de homens, são grupos não hierárquicos, são bastante horizontais, tem uma imensa coesão externa, eles se chamam de manos, como os rappers se chamam de manos também. E o que eles fazem é que eles juntos elaboram as identidades deles e a nova subjetividade deles nesse universo cujos ingredientes são violência, competição, luta, agressividade e adrenalina. E esses são os ingredientes que articulam a nova masculinidade que eu acho que está se desenvolvendo entre os grupos de homens jovens em São Paulo. Obviamente que os pichadores nunca são apoiados pela prefeitura, eles são desdenhados pela população, que obviamente vê a maioria vê a pichação como vandalismo e como crime, como prova da deterioração e desfiguração de um espaço público no qual eles preferem não mais habitar. A pichação tem a ver com feiura, poluição e sujeira, não com arte e beleza. Mas para os pichadores, suas intervenções assinalam o caráter de um público no qual eles têm poucas formas de pertencimento e no qual eles sentem que tem que forçar a sua presença. A pichação e o grafite são transgressões. Mais do que apropriações impróprias do espaço, seja ele público ou privado, elas imprimem na cidade, especialmente nas suas partes mais ricas, a presença daqueles que eram invisíveis até então. Assim, o grafite e a pichação desestabilizam o sistema de produção de signos, relações sociais e regras para o uso do espaço público. Através da pichação, do grafite e de algumas outras formas de produção cultural, homens jovens vindo de fora dos grupos de elite e, sobretudo, das periferias, não apenas afirmam sua existência na cidade, mas também começam a dominar sistemas de produções de signos, pintura, caligrafia, escrita, a rima do rap, vídeo e várias formas de produção eletrônica e digital. Além disso, eles começam a usar essas produções agressivamente para expor as discriminações a que são submetidos. Não mais representados por outros, que eram os que dominavam a produção de signos, agora eles se autorrepresentam e forçam sua representação ao resto da cidade. Essa produção de autorrepresentação é, sem dúvida, uma das características mais inovadoras da democratização brasileira e desestabiliza um amplo espectro de práticas, do desdém das elites pela capacidade intelectual das classes trabalhadoras,
ao paternalismo dos acadêmicos e sua pretensão de dar voz àqueles que não têm voz. A produção cultural que emerge das margens da cidade não apenas representa os espaços periféricos, mas também articula uma poderosa crítica social. Ela denuncia o racismo, expressa um claro antagonismo de classe e cria vários estilos de confrontação que deixam pouco espaço para tolerância e para negociação. Mas essa crítica é articulada numa modalidade política bem diferente de outras modalidades políticas que a gente conhece do passado. Ela é articulada na cultural e no espaço da cidade. E sua performance institui uma ruptura no entendimento prévio sobre o que era o público e o que era o comportamento adequado nesse espaço. Para entender, então, essa especificidade dessa nova modalidade de ação e de intervenção política no espaço, que se faz pela via cultural e tendo o espaço urbano como suporte, eu acho que a gente basta comparar com os movimentos sociais dos anos 70 e 80. Os movimentos sociais também vieram das periferias, também trouxeram as periferias para o centro da ação política. Eles e para o centro do espaço público. Aqui, essa é a Praça da Sé, é o ícone do espaço público de São Paulo, ocupada pelos movimentos de periferia, pelo movimento do custo de vida, nessa manifestação de 78 e em outras inúmeras manifestações. Autorrepresentando-se, os moradores das periferias reivindicaram cidadania e direitos, sobretudo direitos às cidades. Eles apresentaram-se como excluídos, mas para exigir inclusão com base num discurso universalizante de pertencimento. Eles disseram, essa sociedade, todos têm que fazer parte, nós estamos incluídos, nós queremos fazer parte, nós ocupamos a Praça da Sé, vocês têm que reconhecer os nossos direitos. Bom, os resultados dos movimentos sociais dos anos 70 e 80 são bem conhecidos, não vou entrar aqui em muitos detalhes. Os mais importantes foram, de um lado, uma imensa melhoria na qualidade urbana da periferia. Em uma década, a periferia mudou radicalmente de cara. O Estado investiu pesadamente em resposta aos movimentos e a periferia se urbanizou. Esse é um resultado. O outro resultado foi a democratização e a inserção no novo público de muitos que até então tinham permanecido nas suas margens. Depois de 30 anos de democratização, as críticas e representações das periferias são articuladas por outras linguagens, instituições e práticas que não são diretamente políticas, como os partidos, movimentos, associações de moradores, etc, etc. Algumas das marcas da São Paulo contemporânea são, de um lado, uma intensa produção cultural consumida massivamente e, de outro, manifestações de massa que não são diretamente políticos. E aqui tem uns exemplos. Meu preferido é a Virada Cultural. A Virada Cultural é promovida pela Prefeitura de São Paulo. É uma noite, são 24 horas de apresentações artísticas no centro de São Paulo. Nos últimos 2 anos, teve 4 milhões de pessoas assistindo cada noite. Tem outras grandes, qualquer coisa que você faz em São Paulo hoje em dia tem 100 mil pessoas, mas tem essas que tem mais de 3 milhões, eu vou mostrar. São a Virada Cultural, a Parada Gay e a Marcha para Jesus. Então são manifestações completamente diferentes, os evangélicos, os gays e a prefeitura promovendo shows de música. Nas periferias, hoje em dia, tem uma intensa produção cultural. E os mais famosos são os saraus, e aqui é o Sarau da Cooperifa, que agora deve estar fazendo 10 anos. O Sarau da Cooperifa é num bairro para lá da periferia sul, demora 2 horas para ir do centro de São Paulo até lá, toda quarta noite, religiosamente, 400, 500 pessoas se juntam para ler poesia. E aí é uma quarta-feira comum no Sarau da Cooperifa. E esse cara, o Sérgio Vaz, é o fundador do Sarau. Hoje em dia, além disso, eles passam filmes na segunda, leem poesia na quarta. Enfim, eles têm... E nunca tem menos de 300 pessoas no Sarau da Cooperifa. E tem saraus agora em vários bairros da periferia, se andando, tem... E a prefeitura tem o mapa desses saraus, eles ajudam na medida do possível, discretamente, para não dizer que estão patrocinando. Mas tem, enfim, é uma coisa que movimenta
todos esses bairros. Então, a história é que, mais do que os movimentos sociais e sua linguagem política, hoje em dia é a produção de signos, eventos culturais e intervenções urbanas que marca a presença dos moradores das periferias no espaço público, a despeito do que pensam as classes média e alta, que continuam a conceber a presença da periferia no público apenas em termos de violência e crime. Essa mudança nos meios de expressão, ela traz com ela uma mudança no processo de significação. A pichação, mais do que qualquer outra das novas formas de intervenção, deixa clara essa mudança no processo de significação. E aqui tem uma comparação de dois tipos de pichação. Uma é você escrever com letras romanas abaixo a ditadura, que era o que acontecia nos anos 60, 70, e aqui do lado os pichadores, que basicamente o nó da pichação é o seguinte: frequentemente ela é ilegível. Ela é uma escrita, mas é ilegível. Então, eu acho que a questão não é tentar decifrá-la, pois ela não transmite nenhuma mensagem imediata, em 99% das vezes, muito menos uma mensagem política. Ninguém escreve abaixo a ditadura. O pichador não escreve isso. De vez em quando, os pichadores escrevem alguma coisa em caráter romano, que é para a gente entender. Daí eles escrevem: odeie seu ódio. Ou então a cidade limpa de políticos corruptos. Cidade limpa é o nome da lei que limpou a cidade, e então ele escreve cidade limpa de... Mas a maioria das vezes é essa: odeio seu ódio. Então a gente vê o amor é importante, porra. Essas são coisas que existem repetidamente nos muros da cidade. Então, o que está escrito em geral na pichação não é para ser lido. Essa é uma pichação típica. E a pichação típica tem três partes. Ela tem ela tem na esquerda tem o símbolo. Os pichadores são organizados em turmas e as turmas são organizadas em grifes. Então tem várias turmas que compõem uma grife. Então, aqui o nome da grife é um símbolo, que é os mais imundos, que tem aquele símbolo ali, que todo mundo em São Paulo sabe ler símbolo, sabe ler que aquele é os mais imundos. Então, na parte esquerda, você põe o símbolo da grife, que é o grupo ao qual a sua turma pertence. No meio, o que é chamado picho é o nome da turma. Você não picha seu nome, não é nome individual. É o nome da turma. E todos os membros da turma picham exatamente igual. Então, aqui o nome da turma é Conex. E você daí põe o nome de quem pichou. No caso é Fê. Em geral, você põe a data. E nesse caso aqui, você põe ZL, que é a Zona Leste, que é para dizer de onde vem essa turma. Então, esse é o que se escreve na pichação. Então você tem aí uma identificação, é uma fala entre pessoas de várias partes das cidades que pertencem a várias grifes que competem entre si e que estão ali tentando achar o seu lugar no espaço da cidade. Tem uma coisa interessante sobre os nomes das turmas e das grifes que eu acho que vale a pena dizer. Eu vou ler aqui para você uma lista dos nomes de grifes e de turmas. Elas, em geral, aludem ao quê? A crime, a marginalidade, a sujeira, drogas e loucura. Então, aqui, os mais imundos, vício, os porra nenhuma, energúmenos, túmulos, ruínas, anormais, bêbados, viciados em adrenalina, etc, etc. Esses são nomes que reafirmam estigmas como modos de intervenção na cidade, uma prática que também é comum ao rap. O rap nunca, quando eles falam deles, eles não se chamam negros, eles se chamam pretos. E eles têm várias maneiras de usar, os estigmas são usados contra eles, esses são os nomes que eles adotam. E ao adotar esses nomes, que são os nomes que os discriminam, eles produzem um desconfortável estranhamento e chamam atenção para as discriminações de que são vítimas. Ou seja, a sua estratégia é exatamente oposta dos movimentos sociais, que constantemente insistiam na dignidade de seus membros, identificados como trabalhadores e como cidadãos. Apesar disso, apesar de a gente poder ler os nomes, como eu disse, a maioria das pichações são inscrições
indecifráveis. E assim eu acho que a interpretação dessas intervenções dos pichadores no espaço da metrópole não deve ser uma busca do significado das suas palavras, já que essas são frequentemente ilegíveis para o conjunto da cidade. São signos em relação a outros signos, mas são palavras sem conteúdos, significantes vazios, como argumentou Baudrillard no ensaio brilhante que ele escreveu 40 anos atrás sobre o grafite nova-iorquino. Nesse ensaio, Baudrillard dizia que a intuição do grafite é uma intuição revolucionária, do grafite escrita americano, porque ela advém da percepção de que a ideologia não mais funciona ao nível dos significados, mas sim ao nível dos significantes. E é aí que o sistema é vulnerável e precisa ser desmantelado. O grafite e a pichação são ataques ao nível do significante. Mas seu ataque é poderoso e não pode ser ignorado, sobretudo numa cidade que fez o favor para a pichação de eliminar quase todos os outros signos que competiam com ela. Hoje o grafite e, sobretudo, a pichação constituem o urbano em São Paulo. A marca de agressividade e de intolerância dessas intervenções não pode ser ignorada no cotidiano da cidade. Ela não tem intenção de enfatizar dignidade ou cidadania como os movimentos sociais, não são gestos de inclusão. Pichação tem a ver com agressividade, com clara transgressão e uma insistente teimosia em não ser assimilado. A pichação toma o ilícito como algo inevitável e desejável, o único lugar a partir do qual os jovens da periferia podem falar. E aqui, para eu não ficar citando eles, eu vou deixar eles dizerem para vocês exatamente como eles concebem a pichação. De novo, o filme do João Weiner. E aqui vão estar dois pichadores, o Djan, que é provavelmente um dos mais conhecidos dos pichadores de São Paulo hoje, e o Choque. O Choque é um fotógrafo e ele que fez essas fotos dos pichadores de pendurados dos prédios que eu estou mostrando aqui. Então deixa eu achar aqui a fala do... Essa não é, mas vai entrar o Djan nesse segundo aqui. A pichação é ilegal mesmo e a essência tá nisso, cara. Se fosse autorizado, ninguém tava fazendo. Se fosse igual o grafite, pra que acho que nem existia a pichação, tá ligado? Então a essência tá aí, na anarquia, tá ligado? Um bagulho proibido. Que sociedade é essa? Quem somos nós? Que sociedade é essa? E forma uma geração inteira de jovens que precisa se expressar através da destruição. Às vezes a gente... Deu para escutar? Que sociedade é essa que forma uma geração inteira de jovens que precisa expressar através da destruição? E a frase do Djan é: pichação é ilegal, a essência está nisso, pichação é anarquia pura, é ódio. E por isso que tem tanto coisa escrita, odeio, que é uma parte importante da cena do grafite e da pichação em São Paulo. Mas a pichação não existe sozinha, ela é parte de um conjunto de novas práticas de circulação na cidade. As práticas do grafite e da pichação baseiam-se num conhecimento profundo da cidade, numa intensa curiosidade sobre seus diferentes espaços e no prazer da circulação. Pichadores e grafiteiros, assim como praticantes de skate, do break, os rappers, circulam intensamente através de São Paulo. Eles conhecem a cidade, decifram seus meandros e experimentam de ângulos inusitados, como do alto de edifícios escalados pelo lado de fora, corrimões deslizantes com skates ou lugares onde ninguém pensaria entrar, como, por exemplo, o sistema de esgoto. Ironicamente, aqueles que atacam a cidade com suas marcas o fazem com uma prática de desfrutamento do espaço urbano, um prazer que eles compartilham com todos os produtores de street art. Esses amantes da cidade são geralmente da periferia, mas nunca se restringem às suas áreas. Para eles, toda a cidade é espaço de intervenção e circulação, sobretudo o centro, onde eles têm os seus pontos mais importantes de encontro e onde as suas inscrições são mais valorizadas porque são mais visíveis. Assim,
Através das suas práticas, pichadores e os outros performers de arte urbana quebram a separação centro-periferia, que tantos residentes da cidade, quanto cientistas sociais, continuam a insistir em utilizar. Os pichadores estão entre os residentes das cidades que usam de maneira mais ampla e intensa a cidade. Obviamente não tem nada novo na mobilidade das camadas trabalhadoras, por exemplo. Os trabalhadores sempre tiveram que circular pela cidade e todo mundo sabe que são os que demoram mais tempo em transporte público. Quem mora na periferia que passa 3, 4 horas se locomovendo pela cidade. Mas esse deslocamento dos todas essas pessoas da arte urbana, como eles dizem, tem novidades. Não são deslocamentos para ir para o trabalho, mas para lazer. Não são necessidade, mas escolha. Tem a ver com prazer. Enquanto as classes médias e altas se encerram, esses jovens circulam e desfrutam abertamente o espaço da cidade. Se eles reivindicam algo, é exatamente o direito a essa circulação. E essa é uma campanha que tem em São Paulo, é uma campanha para pular a catraca dos ônibus e para ter passe livre. E chama Uma Cidade Só Existe para quem pode se movimentar por ela. Essa reivindicação inclui de novo o ilícito, a recusa de pagar a tarifa do transporte público, algo que os pichadores sempre tentam fazer quando estão em grupos. De novo, o ilícito é integrante à circulação, vista em muitas ocasiões como práticas de antagonismo e distúrbio, como transgressões. E tem várias dessas práticas de distúrbio no espaço público, por exemplo, as torcidas organizadas, agora sobem as ladeiras para ir para o Pacaembu, pelos bairros de classe média, todos juntos e gritando palavrões. Quer dizer, tem esse ritual de agressão a quem está em volta. Todas essas práticas são agressivas e intimidantes. Uma nova forma de luta de classes na era dos signos produzidos massivamente, dos espetáculos e dos enclaves fortificados. Essa circulação tem várias dimensões e é praticado por vários grupos, e muitos eu já mencionei, mas tem uns que eu não posso evitar mencionar, que são os motoboys. Motoboys, como vocês sabem, são os office boys motorizados, que são fundamentais para o funcionamento de uma cidade que tem uma alta burocracia, uma alta necessidade de circular bens e papéis, uma elite acostumada a delegar a resolução das suas tarefas cotidianas e um trânsito impossível. Os motoboys são os agentes comunicantes da cidade, que ao se moverem entre faixas de tráfego, tocando suas buzinas, estressam ainda mais o cotidiano da cidade. Muitos pichadores são motoboys e recontam a história da pichação a partir de encontros de office boys no centro de São Paulo a partir dos anos 80. Se tem uma coisa que é comum quando você começa a ver como surgiu a pichação em São Paulo, todo mundo diz que começou dos pontes de office boys no centro de São Paulo. Hoje a cultura urbana de homens jovens e periféricos de São Paulo inclui sua circulação, mas também sua articulação, a formação de redes, o consumo, roupas, CDs e DVDs piratas, estilos de bonés a tatuagens e promoções de festas e saraus, shows e danças por toda a cidade. Claro que essa circulação é tensa. A polícia está sempre ao lado, os guardas privados são armados, as classes altas estão sempre atrás de vidros de carros fechados e muitas vezes blindados, e o tráfico mata os motoboys mais do que qualquer outras pessoas. A suspeição é palpável, sobretudo por parte de aqueles que estavam acostumados a dominar o espaço público e a ditar as regras para o seu uso e apropriação, mas que hoje estão enclausurados nos seus enclaves fortificados. E tem um último ponto que eu quero fazer sobre essa questão da circulação e dos grafites e pichações e de toda essa produção da arte urbana. Isso é um universo masculino. Tem pouquíssimas mulheres que fazem parte desse universo. Antigamente, antes da Cidade Limpa, as mulheres reinavam no espaço público porque elas eram os personagens de todos os outdoors, essas imagens sexualizadas, obviamente, para o consumo do olhar masculino. Mas depois da Cidade Limpa, que todos esses anúncios foram retirados, não existe mais mulher no espaço público produzindo signos
da mesma maneira que os homens. Obviamente que as mulheres circulam o tempo todo pela cidade, vão trabalhar, fazem milhões de coisas, mas elas não são produtoras de signos, pelo menos não que eu possa identificar. Elas são importantes na cena do rock. Tem várias bandas de rock que são bandas femininas, mas as bandas de rock só tocam em clubes, não fazem esse tipo de apropriação do espaço. Bom, obviamente, o contexto em que ocorre a pichação, o grafite, as novas formas de circulação e intervenção urbana são os muros, violência, o medo e a proliferação das tecnologias de violência. A agressividade da cidade, obviamente, não é só a produção dos pichadores, mas algo muito mais espraiado e arraigado. Os motoboys guiam entre carros blindados, os grafiteiros e os pichadores inscrevem muros erguidos teoricamente para proteger seus usuários do crime e da violência. As tecnologias de vigilância estão ficando cada vez mais exageradas e sofisticadas e transforma cada um de nós em suspeito cada vez que a gente tenta entrar num prédio, num shopping, para não falar num banco que tem que passar por detector de metal. Os homens jovens são os principais alvos da vigilância e suspeição, e é quase incrível que mesmo assim eles insistam em circular, sabendo que o abuso vai ser parte inevitável dessa experiência da circulação. Como eu já argumentei isso várias vezes, mas eu vou repetir, a violência e o medo constituem um certo tipo de espaço e enquadram as experiências da cidade que esse espaço permite. Inevitavelmente, então, ao circunscrever os movimentos dos jovens que querem circular pela cidade, muros, violência, medo e segurança acabam sendo os temas centrais da nova produção cultural da cidade. E quando eu escrevi a Cidade de Muros, eu dizia que o público ficou como o resto. Ficou, só que agora esse resto está sendo reapropriado. E o que está sendo expresso nesse resto, obviamente, dialoga com os muros o tempo todo, dialoga sobretudo com a segurança privada. Mas, além disso, tematiza a questão tanto tematiza a questão da violência e do crime, como pratica o ilícito. Então, fica aí nesse universo que eu acho... Esses são umas imagens dos gêmeos, e agora eu vou mostrar uma sequência de imagens dos gêmeos que são todas sobre a questão do ilícito e do crime. Há muitos aspectos dessa questão que eu acho que precisam de mais elaboração, mas eu quero mencionar duas coisas. Uma é a naturalização do ilícito. Ele está por toda parte, da pichação ao Congresso Nacional, aos vários palácios do governo e escritórios empresariais. Então é algo como que naturalizado. A realidade nacional, um ingrediente inevitável do cotidiano. E que, no mais das vezes, gera pouca punição. Mas também tem especialmente no caso da pichação, tem uma relação ambígua de algumas formas da pichação e da circulação e intervenção urbana com o crime organizado. Ele é algo que parece estar sempre ao lado, embora eu devo dizer que a maioria dos pichadores que eu conheço tem emprego e continua trampando. Muitos são office boys, outros têm os empregos mais chatos do mundo, mas continuam trabalhando. Mas é claro que tudo é mais complicado. Que, por exemplo, as mesmas informações que permitem alguém acessar o topo de um prédio para pichar são as que viabilizam o assalto. O rap, por exemplo, que pretende tirar os manos da violência, é também parte central da cultura das prisões, onde o grafite também tem seu lugar, enfim, tem toda essa circulação também. E muitas vezes, pichadores como o Djan abraçam o ilícito como uma forma de revolta. Eu acho que isso é claro no caso dele. Mas quando o ilícito é normalizado e naturalizado, tentar criminalizá-lo é uma tarefa vã, mas acreditar na sua transgressividade também pode ser só ilusório. Muros e aparatos de segurança, com suas camadas excessivas e suplementares de vigilância, produzem alguns efeitos básicos. Excesso de vigilância, mas também excesso de informação. Eles naturalizam as separações de grupos e a realidade da desigualdade social. Transformam o espaço urbano e as ações de intervenção e recriação desse espaço num campo de batalha,
onde as disputas são não apenas físicas, mas também articuladas como práticas de circulação e como produção de signos, exatamente o que se pretendia controlar com os aparatos de segurança ou com a cidade limpa. As práticas urbanas de circulação e produção de signo tomam como ponto de partida a cidade criada pelo aparato de vigilância e de regulação da mobilidade, ou seja, o espaço público concebido como resto. Tomam como ponto de partida a realidade da desigualdade social. Os jovens que circulam e que marcam a cidade concebem suas performances urbanas como práticas daqueles explicitamente colocados nas margens, em espaços segregados e em espaços de desespero. Como expressa, por exemplo, tem um Rápidos Racionais que usa essa frase que eu acho poderosa, que ele fala: o mundo é diferente da ponte para cá. Ao espaços criados como o resto pelos muros e aparatos de segurança, eles também tomam a desigualdade e a separação sociais como uma realidade social básica. É aquilo que existe com o qual eles têm que lidar. Essa desigualdade social e as separações sociais são a referência das suas práticas agressivas de transgressão, que essencialmente, ao reinventarem o espaço público, não reivindicam inclusão, mas apenas afirmam sua exclusão e seu caráter ilícito. Desse modo, essas práticas produzem o que, para usar a linguagem do Rancière, seria um desentendimento. Tomando a desigualdade e a separação como dados, essas práticas rejeitam a possibilidade do uso de imaginários de universalismo, de cidadania, de igualdade e de inclusão. Elas rejeitam a possibilidade de se pensar num terreno comum do social e do político. Ao subverterem as regras de visibilidade e invisibilidade na cidade, criada por muros e tecnologias de vigilância, e na medida em que afirmam sua existência como marginais e transgressores, e falam a partir desse lugar, lembra dos nomes deles? Rejeitando os discursos políticos instituídos, esses jovens em suas intervenções expõem claramente os limites dos imaginários liberais de universalidade e comunalidade. Eles criam novas subjetividades políticas, uma nova perspectiva que simultaneamente defamiliariza uma certa ordenação do real, expõe as falhas dos seus sistemas de partilha, suas injustiças, e abre um dissenso, um desentendimento a relações a distribuições. Ao fazerem isso, e apesar de não usarem essa linguagem, essas práticas expõem a profundidade do sistema de injustiças que caracteriza a cidade de Muros e a sociedade brasileira de um modo geral. O público criado nesse contexto é não apenas paradoxal, mas ainda não suficientemente teorizado, eu acho. É um público articulado por práticas de criação cultural, apropriação, circulação e transgressão, e que toma a cidade como uma matéria de elaboração. É um público que só existe num contexto democrático, que apesar de suas disjunções, permite que ações transgressoras e ilícitas de homens jovens, pobres e negros sejam toleradas, mesmo que tensamente, ao invés de serem simplesmente esmagadas pela repressão. Mas é uma democracia em que a presença pública dos jovens das periferias é agressiva e na qual relações entre classes e raças é baseada na intolerância, preconceito e geralmente medo. Mas esse é também um público que não apenas parte do pressuposto da desigualdade que o constitui, como ainda contribui para naturalizar e reproduzir essa desigualdade. As práticas de intervenções urbanas que eu descrevi denunciam a desigualdade, mas não imaginam que elas vão diminuir ou desaparecer. Assim, eles recriam um público tão profundamente fundado na existência da desigualdade que não pode mais ser pensado como um todo ou sustentado por imaginários do bem comum e da cidadania, como fazem os movimentos sociais e suas reivindicações de direitos. Ao estabelecerem o dissenso, eles exigem de todos nós esforços para recriar outros ordenamentos e partilhas em que a dimensão da justiça social seja pelo menos admitida. Ao lermos a paisagem urbana de São Paulo e identificarmos os traços das suas transformações, é inegável que as marcas de desigualdades sociais e tensões de classe são especialmente visíveis.
Existe aí uma nova visibilidade e um novo tipo de presença dos subalternos. Também é inegável que muitas das iniciativas para lidar com as desigualdades e tensões, de muros e tecnologias de vigilância à pichação, acabam simultaneamente desafiando-as e reproduzindo-as. Quando a distância entre as classes na cidade era maior, a mobilidade mais difícil, a informação e a tecnologia de comunicação menos acessíveis e o comportamento mais controlado, a presença ativa dos subalternos na cidade era menos visível, transgressora e inconveniente, e as classes superiores ainda eram hegemônicas no espaço público. Hoje, à medida em que essas classes optaram por se recolher em enclaves fortificados, e em que os signos do consumo, do comércio e empresas tiveram que encolher, os subalternos de suas produções de várias maneiras se tornaram hegemônicos no espaço público, revertendo uma tendência histórica. A pichação paulistana é a prática que revela mais claramente vários dos dilemas, tensões, mas também possibilidades e criatividades da sociedade brasileira contemporânea. Ela é certamente uma prática contraditória. Ela é transgressora e crítica, mas também reproduz algumas discriminações que critica, como fica especialmente claro na questão do gênero. É ilícita e agressiva, mas também afirma uma grande atração pela cidade e prazer na circulação pelos seus espaços. Os pichadores, esses novos flaneurs vindos das margens de uma sociedade profundamente desigual, finalmente afirmam seu direito de vagar pela cidade, observá-la de cima, criar seus signos, se autorrepresentar e constituir o espaço público da metrópole. Inevitavelmente, ao fazer isso, eles ressaltam as desigualdades, tensões, intolerância, medos e paradoxos que estão no cerne da sociedade brasileira. Destacar e agradecer todo o empenho dos nossos convidados, tá? Eu acompanhei alguns casos específicos de pessoas que tiveram todo o esforço, né, para estar aqui presente, né? Eu acho que sempre a gente, quando cita alguns nomes, a gente comete alguns enganos, mas eu gostaria de citar, né, algumas pessoas. Eu acompanhei muito a vinda da Tereza, né, que foi uma loucura. A gente todo dia mudava a passagem dela, ela mudava de lá para a gente chegar a algum acordo com relação a uma passagem que fosse viável chegar aqui a Fortaleza, tá? E ela chegou com todo esse esforço, inclusive tendo que voltar para dar uma passada em São Paulo, né, algumas questões de caráter mais pessoal, mas todo um esforço. Também da Paula Dobles, né, que veio de Costa Rica. Foi uma viagem que era quase como nós vamos para a Austrália daqui, tá? Umas 36 horas, né, que ela gasta, né? O José Machado Paz, né, que já é nosso amigo aqui, mas esse esforço todo, ele aceitar esses convites, a gente mudava de data, ele disse, melhorou essa sua data, está melhor ainda, então eu estava aqui, tá? O Jaime Zuluaga, né, da Colômbia, acabou de fazer uma cirurgia e está aqui presente, e deve ter sido um grande esforço para o José Vicente Tavares dos Santos, né, Zé? Ter vindo aqui. E eu acho muito interessante esses encontros nossos, e a marca, inclusive, desses nossos seminários, né, que a gente está pensando já, né, se a equipe aí tiver pique, né, para pensar já outro, né, Fernanda, agora nossa grande mestranda, e é interessante ver se a gente começa a pensar e continuar nessa marca nossa, tá? A questão desse ecletismo, né? Essa questão da diversidade que tem marcado não só as atividades do LEVE, mas inclusive as atividades do nosso seminário, tá? E é uma diversidade, esse ecletismo, né? O Eduardo Machado Paz diz que é o ecumenismo, tá? Nosso. E é interessante que realmente marcou muito esse nosso seminário, né? Eu acho que a questão da diversidade temática, a diversidade metodológica, eu acho que a gente quebre, né, essas amarras, né, que nós temos academicamente. Eu acho que, para mim, o grande mérito desses nossos esforços, né, é a gente caminhar para isso. E trabalhando com um tema
que de certa forma é visto ainda, né, de uma forma um pouco preconceituosa, essa nossa temática de conflitos sociais, violência, mas que a gente está, de certa forma, marcando, né, uma trajetória que cada dia fica mais leve, né, e mais possível de ser construído de uma forma um pouco mais suave, né? E é interessante que mesmo com essa diversidade nossa, tá, esse ecletismo, a gente percebe a possibilidade de ir construindo elos temáticos, né? É interessante como desde o primeiro dia essa temática do território, né, terminou sendo uma marca que ultrapassou quase todos os nossos estudos, né? E que é interessante que essa possibilidade de a gente ir construindo esses elos temáticos, que um deles que eu apontaria é essa discussão sobre a questão do território, a gente vai vendo também essa nossa aproximação, né, cada vez mais com a América Espanhola, a América Central, de ver assim temáticas que vão sendo modificadas ao longo desse nosso tempo. Uma delas que me impressionou muito, que há uns 15 anos, eu acho que uns 15 a 20, não sei, os primeiros encontros nossos com o pessoal da Claxo, e quando a gente vai vendo assim muita demarcação de temática diferenciada, né? Essa discussão muito, nós discutimos um pouco, vamos supor, uma violência interpessoal, na falta de outro termo, e eles discutindo muito a América Espanhola, discutindo mais essa violência institucional. E é interessante como agora a gente está começando a casar, né, mais essas duas grandes temáticas no campo da violência e dos conflitos sociais. A gente conversando com o Pegoraro, né, da Argentina, ele disse que essa temática já passa a fazer muito parte, né, das preocupações deles lá, até porque eles terminam também tendo que passar por algumas práticas, né, que nós classificamos como práticas violentas, né, essa questão do furto, do roubo, apropriações de patrimônio privado, essa questão toda, né? Uma outra marca que eu achei muito interessante, que isso também aí já estou puxando um pouco para minha sardinha, é a questão dos trabalhos etnográficos, né? Eu acho que me encanta muito esses trabalhos etnográficos, e eu acho que não só é uma marca também que nós estamos tentando sei lá, reforçar mais nas pesquisas aqui do LEVE, mas a gente também percebe aqui, nós tivemos aquela brilhante mesa ontem, né, com trabalhos etnográficos, e que, de certa forma, também poderia ser possíveis eixos para que a gente pudesse ver essa questão dessa nossa aproximação, desses contatos, né? Eu gostaria também hoje aqui de agradecer a presença dos professores do departamento, estou vendo lá atrás, acho que a Isabelle, né? Jânia, auxiliadora, estava até bem pouco tempo aqui, o George, né? Não sei se tem mais alguém, tá, do nosso departamento, é uma satisfação muito grande dos alunos, né? Alunos do doutorado, alunos do mestrado, alunos da graduação, alunos da UES, professores da UES, né? A Rose, o Gil, não sei se também tem mais alguém, e eu acho que, de certa forma, e agradecer muito os pesquisadores de outros centros que vêm sempre a brilhantar muito essas nossas discussões, tá? Aí eu não vou citar o nome não, viu, Michel, porque senão eu vou realmente cometer alguns erros, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, todos os nossos queridos amigos da Claxo, né? Da Argentina, Uruguai, Chile, Costa Rica, Colômbia, Venezuela, né? E eu não poderia deixar realmente de agradecer, como eu sempre gosto de dizer, que são os realizadores desse seminário, tá? Eu às vezes fico até me sentindo um pouco mal, porque eu pego todas as honras, né, de estar falando aqui, mas as pessoas importantes são as pessoas que realizaram esse seminário, tá? E aí, então, novamente, eu gostaria muito de citar, né, o nome, por exemplo, da Bárbara Diniz, né, que vocês todos tiveram contato com ela, que foi assim uma guerreira em toda essa nossa realização desse nosso seminário, o Benjamin Lucas, a Daniele Fernandes, a Fernanda Crisóstomo, que ela deve estar um pouquinho triste, tá? Que ela passou em primeiro lugar na nossa seleção de mestrado. A Werson Chaves, a Larissa Jucá, que é outra também mestranda, a Letícia, outra mestranda, Araújo, tá? A Maria, é a nossa Jane, não sei se ela está aqui, a Jane, tá? O Saulo,
né, era aquele batalhador, vocês viram ali sempre ajeitando aquele som quando o som desaparecia. E essas pessoas são as responsáveis por esse nosso seminário. Eu também não poderia deixar de falar de alguns professores, né, que de certa forma foi como é que se diria aí? A cobertura, né, desse seminário, que é o professor Igor Silva, a professora Jânia Perla Diógenes, ao Leonardo de Sá, ao Maurício Russo, ao Ricardo Arruda. Então, essas pessoas eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, porque são os grandes realizadores desse encontro. Pronto, então agora vamos para os comes e bebes aí ao lado, tá ok? Vocês curtam a noite.